agora vou chamar a nossa próxima oradora, Ilma Araújo, que é pacifista, servidora pública aposentada e considera importante o nosso envolvimento com a sociedade para encontrarmos voz para atuar com aqueles que estão mais próximos e nos sentirmos pertencentes ao planeta de forma íntegra. Ela vai falar para a gente sobre a noção do seu próprio poder para a construção de um mundo melhor. Ilma, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, Marcela. E eu primeiro quero agradecer à ONG Paz Sem Fronteira a oportunidade de estar junto com tão brilhantes oradores, falando um pouco desse tema de recomeço em função de um fim de mundo. Eu ouso dizer, antes de começar o meu assunto, eu ouso dizer que este fim do mundo, ele está se dando, porque eu não entendo o fim do mundo como a extinção do planeta. Eu entendo um fim de mundo como uma mudança crucial no viver, na forma de viver. Então, para mim, estamos numa época que eu chamaria de um hiato, né? É o intervalo onde a gente tem o hoje já se entrando com o próximo momento, né? E, nesse sentido, eu venho com um assunto que me parece de grande importância, que é a noção do nosso próprio poder para a construção de um mundo melhor. E o que eu entendo de ter, como termos essa noção de poder? Eu entendo que é, o primeiro lugar, o conhecimento do contexto em que vivemos, né? É o contexto geográfico, cultural e sociopolítico. Eu preciso conhecer esse contexto, porque ele será um fator primordial, não é? Para um ativismo consciente, para um ativismo com propósito. Então, para um recomeço, para a construção de um mundo melhor, além de nós conhecermos esse contexto em que vivemos, nós precisamos conhecer de fato a nossa origem, a história dos nossos, e ainda mais reconhecer o nosso papel como cidadão dentro desse contexto geográfico, sociopolítico, né? E com isso eu quero afirmar que conhecimento é o poder, né? E como é que nós podemos fazer para adquirir esse conhecimento? Eu indico forma simples, estudos, muita leitura, conhecer a história e a origem dos fatos, os fatos que estão acontecendo e para onde estão nos levando. Uma leitura sobre a experiência de pacifistas e de defensores dos direitos humanos. Eu creio que isso já seja um passo para entendermos aonde nós queremos estar, em que mundo eu quero viver, como eu quero recomeçar. E reafirmo, nós já estamos vivendo o fim do mundo. É uma mudança de tempo. E nós não vamos tratar aqui da nossa evolução, não vamos tratar aqui de adiar o fim do mundo. Nós estamos vivendo num tempo que concilia, ao mesmo tempo, é o que existe com o que ainda não existe. Isso nós estamos vendo aí em larga escala, né? Nós temos que mudar nossos conceitos, revisar nossos paradigmas e as nossas escolhas desde já, para que a gente possa fazer um recomeço consciente, um recomeço com novas bases. A transformação, a meu ver, ela vai ser profunda e vai ser radical também, tá? E, nesse sentido, eu elegi 3 fundamentos como base para um recomeço. O primeiro fundamento que eu elegi foi a rejeição à violência de qualquer espécie. Desde já, precisamos rejeitar a violência de qualquer espécie. E como nós podemos fazer isso?
começando a aprender a não ter julgamento. Nós não podemos ficar julgando se um é melhor que o outro, se um está certo, se o outro está errado, né? Nós precisamos aceitar a todos. Temos que reconhecer a importância em rejeitar qualquer forma de violência ou discriminação. Para isso acontecer, nós devemos ter acesso, temos que, para um recomeço, procurar ter acesso a uma educação onde possamos aprender valores humanos. E se pudermos, agora, neste ato, já começarmos a fazer isso. Valores humanos como a ética, a honestidade, a integridade, ter uma educação sem condicionantes, com a consciência de que todos nós somos, mesmo que com características e funções diferentes, nós somos seres pertencentes à mesma natureza. Nós não somos seres individualizados. Mesmo respeitando as nossas subjetividades, as nossas individualidades, nós somos seres pertencentes da mesma e única natureza. Como segundo ponto, eu eleguei não criar e não aceitar justificativa para as guerras e os conflitos entre povos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando um país entra em guerra com outro, é porque ele quer o domínio daquele território por alguma razão. E essas razões, normalmente, elas são econômicas. Elas não levam em consideração o ser humano. Tanto é que se extingue maciçamente o ser humano. Aquele que tem o poder, que tem as armas, que tem o controle, que tem os aliados poderosos, não se inibe em destruir um outro povo para se apossar daquele local, por uma questão econômica, aumentar o seu território para gerar mais riquezas, ou porque descobriu que aquele local tem alguma minério, tem petróleo, tem alguma fonte de riqueza. Então, assim, eu acho que para o recomeço, nós temos que exercitar a construção permanente da paz. Nós precisamos criar condições que nos dignifiquem, assim, condições onde todos se sintam pertencentes ao planeta, onde o bem comum esteja colocado em primeiro lugar, não a economia. Né? Porque hoje se coloca, cada vez que os países entram numa mesa de discussão para discutir o cessar-fogo, o tema são as questões econômicas. Nunca é o ser humano. O que está afetando aquele ser humano? Não. É o poder do petróleo, é o poder do mineral, qualquer tipo de mineral, é o poder da economia industrial. Né? É isso que se discute numa mesa de negociação para a paz, entre aspas, que eles dizem. Mas a paz é muito mais que isso. A paz, ela tem que dignificar o ser humano. Ela tem que dar condições ao ser humano. Né? A gente tem que viver com mais empatia, de forma mais compassiva, comunitária, respeitar todas as subjetividades, todas as peculiaridades, as individualidades. É desta forma que nós vivemos em paz. É com esse respeito, não é de outra forma. Nós temos que ser capazes de praticar um ativismo político efetivo, rejeitando atos arbitrários dos líderes governantes ou dos legisladores, principalmente, vou falar em particular do nosso país, onde hoje nós temos um Congresso em que é muito polarizado.
e que, de repente, você vê a proposta de leis que interferem maciçamente, fortemente, na liberdade pessoal. E de uma forma assim, quando você busca por que está fazendo isso, não é porque está querendo que o ser humano cresça, não é porque quer que dignificar o ser humano, é por ideologia política, ideologia religiosa ou quaisquer outras. Então, nesse ponto, nós temos que ser capazes de praticar algum ativismo. Vamos entrar no site do Congresso, dar nossa opinião, dizer alguma coisa nas redes sociais, não temer tanto a opinião, ser cuidadoso, cauteloso, mas não ser temeroso. E nesse ponto, nós temos que ter claro que o nosso propósito é fazer a vida. E fazer a vida é isso, é respeitar a vida. O terceiro ponto que eu coloco é a questão do envolvimento com as questões sociais, ecológicas e econômicas e políticas. Como eu já falei, para a gente ter um envolvimento efetivo, nós temos que conhecer o contexto que nós vivemos e aquele que nós queremos viver. Temos que saber aonde nós queremos estar. Como podemos transmitir o que sentimos? Nós temos que responder essas três questões. Em que contexto queremos viver? Onde queremos estar? O contexto que eu digo, geográfico, sociopolítico. Onde queremos estar? Eu quero estar numa liderança, eu quero estar numa atividade de meio, aonde eu quero estar? Como é que nós podemos transmitir o que sentimos? Aí vem, para o recomeço, como eu quero viver de forma mais igualitária, onde a riqueza nem não seja tão concentrada na mão de poucos, eu preciso praticar melhor esse ativismo. Eu preciso saber em quem eu voto, quais os elementos que eu coloco no poder. Eu não posso colocar porque é simpático, porque fala bonito. Eu não posso colocar por essa razão. Eu preciso colocar pelo saber qual é o conhecimento de causa que ele tem. Qual é o conhecimento que ele tem do nosso país. Eu creio que neste recomeço nós vamos encontrar um meio de vida muito mais correto, onde o nosso propósito não seja o de ganhar volumes de dinheiro espantosos que eu não tenho nem como gastar, mas ganhar o suficiente para garantir o meu propósito, o propósito de fazer a vida. Né? E para que a gente possa viver com ações mais dirigidas, com finalidades corretas, nós precisamos ser mais solidários. Nós precisamos pensar de forma em que as pessoas tenham mais equidade, que não viva pela igualdade, porque hoje as nossas leis dizem que nós somos iguais perante as leis, nós temos igualdade, mas a igualdade é uma coisa assim universal, que não significa que o que tenha menos consiga chegar àquele lugar. Tá? Então, é importante a igualdade, mas a equidade é muito mais importante, porque ela ajusta o desequilíbrio. Aquele que tem menos tem que criar condições para que ele chegue até onde o outro está. Não preciso simplesmente dar a ele só o direito de ser igual. Eu preciso dar a ele as condições para que ele tenha essa igualdade.
Aí é a questão da equidade. E penso ainda que nós precisamos ser agentes de solução. Essa foi uma expressão usada pela palestrante Karen Silva, que eu me apropriei pelo tanto que é interessante. Porque eu penso assim, no agente de solução, como no significado grandioso da solidariedade, da servidão voluntária. E nisso eu ponho como exemplo o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, que é um exemplo de servidão voluntária, atacadíssimo por muitos, pelos extremistas, eles acham que ele não deve dar condições ao morador de rua, não deve alimentar, não deve tirar do frio, mas ele continua solidário a essa população, apesar de todos os ataques, apesar de todas as ameaças. É um exemplo claro de servidão voluntária. E ainda existe outros exemplos de servidão, que é o de difundir a cidadania para a formação de uma sociedade mais equilibrada, mais democrática, mais tolerante, onde todas as pessoas possam se expressar, desde que respeitem também as diferenças alheias, né? Você precisa, é aquilo que se chama de alteridade, né? Que é o reconhecimento que existem pessoas e culturas singulares. Então, elas precisam ser respeitadas. E eu tenho em mim que, neste recomeço, isso será a base para um mundo melhor. E aí, claro, já sabendo que nada será como antes, que o mundo antigo já passou, que tudo foi desconstruído, conhecer estes aspectos, para mim, é poder. É aquele termo criado pelo filósofo Gilles Deleuze, que chama de devir, que é esse processo de transformação, de mudança. Então, é isso. Estamos vivendo esse tempo. É o tempo do devir, hoje, para um tempo melhor, para um tempo de poder, de que todos os seres humanos sejam capazes de se sentir pertencentes a este planeta, numa vida de paz, e cada um fazendo a sua parte. Não importa se um é mais, outro é menos, se um é mais rico, outro menos rico. Isso é desimportante. O importante é que todos estão fazendo a parte que lhe cabe. É este o processo. E que a parte econômica não seja fundamental para o processo de vida, para os interesses, que os interesses econômicos não se sobrepojam, não estejam além dos interesses humanos, do ser humano, da vida humana. Então, esse é meu recado para este recomeço, e eu agradeço muitíssimo a todos que me ouviram e desejo uma boa sorte a todos os demais palestrantes que ainda virão. Muito obrigada. Dona Ilma, muito grata pela sua participação, muito feliz de ter a senhora aqui, que sempre nos aconselha enquanto oradores e oradoras da paz, e hoje ter a senhora aqui trazendo suas palavras para a gente foi muito especial. Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta para a Dona Ilma, trazer algum comentário. Se quiserem mandar pelo chat ou abrirem o microfone, fiquem E à eu vou fazer uma vontade. pergunta. Dona Ilma, adorei também essa palestra. Agora eu vou retornar o elogio, porque foi muito, muito interessante. Eu acho muito legal como a senhora estruturou esses pontos de atenção para a gente ter uma noção do próprio poder, né, de mudança e de adaptação para esse novo mundo. Eu queria saber como é que a senhora enxerga que seria a educação nesse mundo que se começa agora, para que as pessoas cresçam e já se desenvolvam com noção do seu poder, né, de mudança. Olha, Márcio, eu entendo assim que a educação ela tem que estar voltada aos valores humanos.
nós precisamos ensinar as crianças não o vencer na vida no sentido de você lutar para ser melhor que outro, mas vencer na vida porque você quer ser solidário, vencer na vida porque você quer respeitar a natureza, porque você quer construir um mundo melhor, porque você enxerga no outro o teu irmão, independente da cor, da origem dele, você enxerga um ser semelhante a você. Então, eu acho que esse é a principal ideia da educação. E eu acho que as escolas precisam todas ter vamos dizer assim, que hoje chama uma matéria, eu não sei como é que chama, assim, uma cátedra, sei lá o que, alguma coisa, de valores humanos. Ensinar ética, ensinar a nobreza dos gestos, ensinar o valor do afeto, da dedicação, da ajuda ao próximo. É isso. E mostrar o que nós queremos e, principalmente, o que é que ensinar as crianças a exercitar o que se quer para si e para os outros. E para o mundo, claro. Primeiro para o mundo. Se você quer para o mundo, você quer para você. O que é que você quer? Em que lugar você quer estar? Para que as crianças já tenham essa clareza, mas voltada ao humanismo, voltada ao bem-estar do ser humano, à dignidade humana. Eu penso isso, Márcia. Maravilha, dona Ilma. E eu gostaria de fazer uma pergunta também para a senhora, que a gente tem 2 minutinhos aqui ainda. Pegando a sua Sim. experiência enquanto servidora pública, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, assim, o quanto essa pacificação e essa transformação dentro desses setores públicos da nossa sociedade podem contribuir para esse novo tempo, e se a senhora acredita que é possível essa transformação ali. Não, possível é. Para ter essa transformação, é preciso que, nesse recomeço, as pessoas sejam transformadas também. E transformadas, continuo insistindo. Nós temos que conhecer o contexto. Veja bem, as famílias. Vamos começar assim, Marcela. As pessoas com que eu convivo, a minha proximidade, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, sempre está, de uma certa forma, nas nossas rodas de conversa, onde nos permitam entrar com o assunto, está falando do quão importante é a conversa da família com seus filhos sobre essas questões, as questões de como viver, de aprender a viver. Os pais precisam ensinar os seus filhos a aprender a viver. Aprender a viver, respeitar o espaço alheio, respeitar o sentimento do outro, respeitar a fala do outro, mesmo discordante. Eu posso discordar com respeito. Ensinar isso, ensinar a ética, ensinar a honestidade, eles reconhecer o espaço dele dentro desta sociedade. Então, os pais precisam ensinar seus filhos, né? Então, dentro do possível, no nosso círculo de convivência, sempre que tenhamos oportunidade, precisamos ter a coragem de abordar esses assuntos, porque eu acho que é uma contribuição nossa para esse recomeço. Que coisa linda, dona Ilma. Muito grata pela sua participação no 3º ciclo de difusão da cultura da paz. Muito feliz de ter escutado a senhora aqui.